Olá, sou Juliana Bis. Estamos lendo o livro Livres e Poderosas, do autor Dani Silk, editora Chara. Capítulo 6. Os Dons das Mulheres. Há vários anos, Chris Walton e eu visitamos uma igreja na América do Sul para falar aos homens sobre as mulheres na liderança. Em uma viagem anterior a essa igreja, Chris havia iniciado uma discussão sobre o tema, e digamos simplesmente que a conversa não correu bem. Esse país é altamente patriarcal. A barreira acima das cabeças das mulheres não é feita de vidro, mas de metal. As mulheres têm pouco poder ou influência, tanto na igreja quanto na nação. E elas, sem dúvida, não haviam sido incorporadas à liderança daquela igreja. Portanto, não foi muito surpreendente quando os líderes locais reagiram negativamente às ideias de Chris sobre as mulheres. Você está contradizendo o que a Bíblia ensina, eles protestaram. Nessa segunda viagem, Chris e eu tínhamos o objetivo de revelar a importância de dar poder às mulheres. No fim, ele explicou esse conceito de uma maneira que pensei ser uma palavra de sabedoria vinda do céu. Em uma família onde só existe um dos pais, ele indicou, um elemento está faltando, seja o pai ou a mãe. Se a mãe estiver ausente, o pai é obrigado a tentar ser tanto mãe quanto pai para seus filhos. Mas quando ele tenta exercer o papel de mãe, compromete sua capacidade de ser quem ele foi chamado para ser como pai. Para que uma família seja íntegra, uma mãe e um pai precisam ambos estar presentes e cumprindo seus papéis. A igreja tem sido como uma família sem mãe, Chris comentou. O pai, a liderança masculina, tem tentado com muito esforço ser tanto pai quanto mãe, mas ele não foi criado para fazer isso. Assim, os líderes homens da igreja nunca foram capazes de ser de fato pai, o homem, na igreja, porque eles também têm tentado ser a mãe. A sala ficou em silêncio. Vendo que ele havia claramente capturado a atenção daqueles pastores, Chris arrematou. Dar poder às mulheres libera os homens para alcançarem o propósito para o qual foram destinados e desenvolverem sua identidade. Quando os homens não estão mais tentando, sem êxito, cumprir os dois papéis, eles são libertos para ser quem Deus os criou para ser. Juntos, com os homens agindo como homens e as mulheres agindo como mulheres, eles podem trabalhar para criar uma família. As palavras de Chris tiveram o efeito desejado. Os líderes choravam de arrependimento e alegria diante dessa visão da família da igreja funcionando em integridade e unidade. Essa visão e objetivo é a minha paixão. Não quero nada mais além de outorgar poder às mulheres e, ao fazer isso, outorgar poder aos homens também. Por quê? Porque quando isso acontecer, a igreja será como Jesus quer que ela seja. Uma noiva íntegra, saudável e bela, com todos os membros vivendo as vidas realizadas e poderosas que eles foram criados para viver. Parcerias na base, não um homem no topo. Como afirmei em meu livro Cultura da Honra, creio que uma reforma apostólica está ocorrendo no corpo de Cristo. Durante muito tempo, vivemos sob um governo que se resumia ao pastor e ao mestre. Isso significa que geralmente temos uma hierarquia na qual há uma ou talvez algumas pessoas poderosas no topo, e todos os demais trabalhando para manter os poderosos felizes. Esse não é o projeto de Deus. O projeto dele é ter os apóstolos e profetas como fundamento, com Jesus como a pedra angular, uma imagem que é muito semelhante à imagem grega da cabeça, como a sustentadora e o suporte. O governo apostólico, como Cristo modelou e instruiu, está posicionado na base da pirâmide. Ele sustenta, equipa e capacita. Um homem apenas nunca é suficiente para o papel. Somente uma equipe com dons variados fará isso. Por isso, Paulo nos dá a sua lista de apóstolos, profetas, mestres, pastores e assim por diante, em Efésios 4 e 1 Coríntios 12. Os líderes apostólicos têm a habilidade dada por Deus de unificar os membros da equipe
como uma ampla diversidade de dons e papéis para servirem a uma missão em comum. E essa missão é entender o projeto do céu para estabelecer o reino na terra. Em uma cultura apostólica, cada vez mais pessoas experimentam a liberdade de acontecer, porque elas estão sendo equipadas e capacitadas por uma liderança apostólica e enviadas. Apóstolo significa enviado para sua esfera de influência com poder e estratégias do reino. A imagem de uma equipe com papéis únicos, porém igualmente vitais, funciona em perfeita harmonia com a imagem de todo crente sendo um membro de um único e igualmente vital do corpo de Cristo. Mas creio que podemos acrescentar outra dimensão à imagem do governo apostólico, entendendo que a igreja, como corpo, é também uma família. O patriarca nunca esteve destinado a ficar sem uma matriarca ao seu lado, co-dirigindo a família. Eles eram parceiros, cada um contribuía com perspectivas e dons únicos, porém igualmente valiosos para cuidar e criar seus filhos. Essa imagem da liderança em equipe é um reflexo da Trindade. Uma família, um conselho de pessoas iguais que vivem para dar glória umas às outras, governa o nosso universo, e não um Deus solitário que governa de cima para baixo. O amor e a parceria na Trindade são um grande mistério, mas sabemos o suficiente para ter certeza de que, se estivermos verdadeiramente procurando imitá-los no corpo de Cristo, não teremos um homem no topo. Teremos uma equipe feita de pessoas indicadas por Deus e com chamados ministeriais e dons dados por Deus. Essa equipe também terá uma proporção de gênero equilibrada, trazendo ao corpo os papéis de mães e pais de maneira eficaz. Colocando a tela. Para avançar rumo a esse tipo de modelo de liderança apostólico, voltado para a família, precisamos ter uma visão renovada do gênero vinda do céu. Uma visão que, por um lado, seja cega para o gênero e, por outro lado, perceba e aprecie com exatidão as distinções entre os gêneros. Malcolm Gladwell usa uma bela ilustração acerca do valor da cegueira de gênero. O tipo de cegueira de gênero que creio precisarmos na igreja em se tratando de reconhecer aqueles que Deus chamou para serem líderes. Em Blink, Pisc, ele chama a atenção de seus leitores para o mundo da música clássica, um mundo que ao longo das últimas décadas passou por uma revolução. Essa revolução começou nos anos 60 e 70, quando os músicos de orquestras começaram a exigir que o processo de contratação fosse mais regulamentado e igualitário. Como resultado, muitas orquestras começaram a promover audições às cegas, nas quais os músicos tocavam por trás de uma tela para que não houvesse qualquer distração visual. Quando essas audições às cegas se tornaram padrão, algo extraordinário aconteceu. As orquestras começaram a contratar mulheres. Nos últimos 30 anos, o número de mulheres nas principais orquestras dos Estados Unidos aumentou 5 vezes. As telas expuseram os figurões do mundo da música clássica a uma realidade acerca da qual eles não tinham consciência há séculos. A realidade de que o que eles estavam ouvindo estava inexoravelmente e absolutamente infectado pelo que estavam vendo. Quando eles não conseguiram ver as mulheres nas audições, eles finalmente as ouviram. A cegueira de gênero pode ser muito simples de se alcançar em momentos específicos e cruciais, tão simples quanto colocar uma tela, mas difícil de sustentar por períodos mais longos. Isso é demonstrado pelo caso da trombonista Abby Conan. Embora Conan tenha conseguido um emprego na Filarmônica de Munique, depois de tocar atrás de uma tela, ela acabou enfrentando uma longa batalha para mantê-lo. Ela foi rebaixada de posto, obrigada a fazer vários exames médicos para demonstrar sua aptidão, que era exemplar, e obrigada também a tocar para um especialista em trombone, que lhe fez críticas entusiasmadas. Depois, após recuperar a primeira cadeira, ela teve de fazer uma campanha para ter um salário igual ao de seus colegas. Diante do modo como as coisas sempre foram, é difícil se apegar a esses momentos imparciais quando percebemos o que poderia ser.
principalmente quando o que poderia ser não parece atraente de imediato. Se algo ameaça nossa posição, se faz com que fiquemos mal, ou se ofende alguma sensibilidade arraigada quanto ao que é natural, por exemplo, as mulheres simplesmente não foram feitas para tocar grandes instrumentos de metal ou para pastorear igrejas, então resistiremos à verdade contida nesses momentos. Mas a verdade é a verdade. Em algum momento precisamos entender que vamos parecer bastante tolos se continuarmos a nos apegar a um sistema de valores velhos e imperfeito depois de ver como ele é de fato. Há dois grandes atrativos que deveriam nos levar a ignorar o gênero ao desenvolvermos, contratarmos e promovermos os líderes da igreja. Número 1. É a coisa certa a fazer. As qualificações para os líderes da igreja não são definidas pelo gênero. Um líder da igreja é qualificado pelo caráter, pelos dons e pelo chamado. Até onde eu saiba, Deus continua a chamar e a dar dons tanto a homens quanto a mulheres para pregar, ensinar, administrar, aconselhar, orar, andar em pureza de caráter, edificar equipes e fazer qualquer outro trabalho requerido em qualquer posição de liderança, igreja, até as posições mais elevadas. Heidi Becker é um exemplo perfeito de uma mulher que Deus chamou para ser uma líder apostólica. Deus a enviou à África, mas isso não significa que ele não está levantando outras apóstolas para liderar nos Estados Unidos e em outros países. Se aceitarmos que buscar estes cegos para as diferenças de gênero é a coisa certa a fazer, então o atrativo número 2 é óbvio. Estar cegos para o gênero ao escolher nossos líderes na igreja aumenta nossas chances de apontar aqueles que são mais qualificados. Pergunto-me se em algum momento, depois que eles começaram a contratar cada vez mais mulheres, todos esses maestros e diretores musicais começaram a se perguntar: há quanto tempo estamos perdendo a oportunidade de ter alguns dos melhores músicos tocando em nossa orquestra, simplesmente porque, devido ao preconceito de gênero, não conseguíamos de fato ouvi-los? Sei que eu mesmo tenho feito essa pergunta no que se refere à liderança da igreja. O sexismo é, acredito eu, responsável não apenas por desqualificar muitas mulheres que têm dom para a liderança, como também qualificou muitos homens que não têm de fato o dom para serem líderes. Onde o gênero importa. A família de Deus necessita de pais e mães. É aí que precisamos adquirir uma nova valorização pelas distinções de gênero. O papel de mãe e de pai são papéis relacionados ao gênero, de modo que precisamos entender como o gênero entra em cena. Quando olhamos para o projeto de Deus para a família, vemos que os homens e as mulheres contribuem de forma igualmente importante, embora diferente, para se tornarem pais. Ambos são igualmente responsáveis por alimentar e criar seus filhos. A criação de filhos é uma parceria complementar em que a mamãe e o papai contribuem com papéis igualmente importantes, porém diferentes. Houve uma tendência nas últimas décadas de se acentuar a indistinção de gênero na criação de filhos. Muitas pessoas agora reconhecem que a maioria das funções em uma família pode ser realizada por qualquer dos gêneros. Entretanto, não se pode concluir daí que um filho não precise realmente de ambos os pais, que é o que muitas pessoas em nossa cultura estão tentando provar. Os resultados do divórcio e da criação de filhos por mães ou pais solteiros não mentem. O padrão de ouro para dar aos filhos a melhor chance de sucesso na vida ainda é a família nuclear, na qual os filhos são criados por sua mãe e seu pai biológicos. Embora os pais e as mães possam sem dúvida ter um desempenho igualmente bom na maioria das funções, tanto no lar quanto no mercado de trabalho, o gênero exerce um impacto distinto nas diferentes formas como as mães e os pais se socializam e se relacionam com seus filhos. Essas diferenças emergem instintivamente desde o instante em que os bebês vêm ao mundo. As mães aconchegam seus filhos nos braços, os pais os jogam para o alto. As mães estão constantemente se comunicando verbal
e visualmente com seus filhos, enquanto os pais os envolvem na esfera da ação. As mães cuidam da segurança e da estabilidade. Os pais querem que os seus filhos corram riscos e testem seus limites. Essas são obviamente generalizações, mas elas são comumente reconhecíveis e fundamentam o fato de que as mães e os pais contribuem com diferentes aspectos para o desenvolvimento de seus filhos, que se equilibram entre si e ajudam a criar seres humanos igualmente equilibrados. Do mesmo modo, creio que as mães e os pais na igreja, embora sejam igualmente capazes de cumprir as exigências das funções de um papel de liderança, trazem elementos sociais e relacionais únicos aos seus estilos de liderança, dos quais o corpo precisa desesperadamente para crescer maduro e saudável. Para serem parceiros bem-sucedidos, as mães e os pais, tanto na família natural quanto na igreja, precisam ser suficientemente maduros e habilidosos para valorizar, abrir espaço um pouco para o outro e cooperar com as diferenças um do outro. Talvez a maior importância do gênero na criação de filhos seja o fato de que ele é o aspecto central de como as mães e os pais criam seus filhos para poderem honrar, valorizar e trabalhar com outras pessoas que são diferentes deles. E os pais só ensinarão isso na medida em que eles mesmos tiverem aprendido a fazê-lo. Se não forem capazes de sustentar uma parceria saudável um com o outro, eles transmitirão padrões deturpados de relacionamento a seus filhos. Infelizmente, essa parece ser a norma. Mas a igreja é chamada para quebrar esses padrões e para substituí-los por padrões saudáveis. É por isso que é tão crucial a nossa liderança ser um modelo de parcerias saudáveis, principalmente entre homens e mulheres. Em geral, trabalhar com outras pessoas é desafiador, mesmo quando temos ao nosso lado pessoas que são muito semelhantes a nós. Mas esses desafios tomam uma dimensão inteiramente nova quando homens e mulheres tentam trabalhar juntos. Não há dúvida, tanto cientificamente quanto pela experiência, que homens e mulheres foram feitos de modo diferente. Pensamos a respeito da vida de modo diferente, vemos as situações e as pessoas de modo diferente e precisamos de coisas diferentes para nos sentir bem-sucedidos e realizados na vida. Isso não vale apenas para o casamento, mas também para os relacionamentos entre homem e mulher em geral. Em sua maioria, homens gostam de trabalhar principalmente com outros homens, porque isso parece mais fácil. Temos o mesmo senso de humor, as mesmas prioridades, o mesmo processo de raciocínio e a mesma maneira de lidar com o estresse e as divergências. Em sua maioria, os homens têm a mesma necessidade de significância e respeito e comunicamos nossas necessidades e desejos de formas semelhantes. Nem todos os homens são iguais, mas somos muito mais semelhantes uns aos outros do que a maioria das mulheres, e essas semelhanças tornam confortável e seguro trabalharmos juntos. Para muitos de nós, a ideia de incorporar as mulheres à nossa liderança na igreja, como colegas com autoridade igual ou até maior, parece assustadora. Pensamos, oh não, essas mulheres fazem umas maluquices que não têm o menor sentido. Nunca vou dar a elas nenhum tipo de poder no meu meio. As maneiras como as mulheres são diferentes fazem com que as vejamos como imprevisíveis e, portanto, instáveis e pouco confiáveis. Assim, nos cercamos somente de homens poderosos e criamos cercas muito altas para manter as mulheres de fora. Entretanto, esse medo é, na verdade, um sinal de que não somos maduros ou poderosos. Se a feminilidade nos intimida, então nós, homens, precisamos crescer e lidar com a fragilidade que há no nosso coração. Infelizmente, devido à criação patriarcal, a maioria dos homens foi criada para ver a masculinidade e a feminilidade não como opostos se atraem, mas como opostos que entram em conflito. Aprendemos pares simplistas de características aparentemente opostas. As mulheres são emocionais e os homens são analíticos, por exemplo. E então, por que queremos nos sentir confiantes na nossa identidade masculina, pensamos:
As emoções são femininas e não quero ser uma mulher. Portanto, não vou ser emocional e definitivamente não vou ouvir ou tentar entender uma mulher quando ela estiver sendo emocional. Obviamente, esse tipo de pensamento irredutível enfraquece categoricamente a parceria entre os gêneros, o que não é o projeto de Deus para nós. Ele quer que cresçamos e aprendamos a ver como os nossos opostos foram projetados, não para limitar a parceria, mas para atraí-la e facilitá-la. Deus projetou nossas diferenças para cooperarem entre si, o que significa que precisamos aprender a valorizá-las e convidá-las para ser plenamente expressas nos nossos relacionamentos. Os homens, em vez de colocar tudo o que é feminino na categoria não posso ter nada a ver com isso porque sou um homem, precisam colocar essas coisas na categoria você tem algo que não tenho e do qual preciso. Precisamos reconhecer e entender as nuances da sensibilidade de uma mulher, as emoções e como essa característica é especificamente destinada a suprir uma necessidade profunda em nós. O mesmo acontece com as mulheres. As mulheres precisam reconhecer e entender as nuances da capacidade de um homem de analisar, compartimentalizar seus sentimentos, bem como seus pensamentos, e como essa característica destina-se especificamente a suprir uma necessidade profunda nelas. Deus quer que façamos isso com cada uma de nossas diferenças complementares. Fazê-lo nos treina para nos tornarmos homens e mulheres maduros, que são vulneráveis o bastante para dizer: não posso fazer o que você pode fazer. Preciso do que você tem a contribuir. Preciso das suas opiniões e de sua perspectiva. Por favor, compartilhe-as comigo. Farei o meu melhor para ouvir e responder com honra. Deus nos disse que Ele criou tanto homens quanto mulheres para levarem a sua imagem, querendo dizer que se permitirmos que apenas os homens tenham influência ou valor, estaremos valorizando apenas a metade do que Deus é e do que Ele colocou na humanidade. Somos como uma pessoa com 2 olhos saudáveis que coloca uma venda sobre um dos olhos e passa pela vida enxergando com apenas um deles. Se quisermos entrar na plenitude do que Deus tem para nós, precisamos retirar a venda e começar a andar com ambos os olhos abertos. Precisamos dar poder às mulheres para serem quem elas são e para trazerem os aspectos únicos de Deus que estão embutidos na feminilidade. Pontos fortes da feminilidade. Graças à insegurança humana que impulsiona o paradigma patriarcal, o mundo e a igreja, há muito, têm mantido um estereótipo negativo da feminilidade. Percebemos isso nas piadas de loiras, que são na verdade piadas de mulheres, e palavras comumente usadas para descrevê-las como tolas, frívolas, cabeça de vento, bonecas, desinformadas, falastronas, complicadas, excessivamente emotivas, distraídas, ilógicas e assim por diante. As mulheres, como os homens, têm áreas de fraqueza. Entretanto, nossa cultura muitas vezes amplia as áreas de fraqueza ou o que é de diferente nas mulheres a ponto de acompanhá-las de um coro de adjetivos negativos. Valorizando as características masculinas mais que as femininas, criamos um ambiente no qual é muito difícil uma mulher ter êxito e influência sem suprimir sua feminilidade. Hillary Clinton é um excelente exemplo disso. Você se lembra de quando ela estava em campanha e por acaso derramou algumas lágrimas falando sobre o quanto uma campanha era estressante? A mídia atacou-a como um cardume de tubarões, tudo porque ela foi vulnerável e chorou. Suas lágrimas não a tornaram menos valiosa ou capaz. Elas foram simplesmente a reação natural que as mulheres têm quando estão estressadas. Quando as mulheres têm de se tornar como os homens para serem dignas de confiança e para que seja-lhes dado poder, esse é um cenário no qual todos perdem. Os homens perdem os aspectos de Deus transmitidos pela feminilidade, e as mulheres não se realizam porque estão tentando ser algo que não são. O mundo está finalmente começando a reconhecer que os pontos fortes femininos, coisas como intuição e compaixão pelos outros, são pontos fortes significativos na liderança.
mas ainda temos muito trabalho a fazer para reconhecer o valor da feminilidade. Quando entrevistei as mulheres poderosas sobre quem falei no capítulo 3, perguntei quais pontos fortes elas acreditavam ser particularmente femininos em um ambiente de liderança. Eis alguns dos itens relacionados por elas. As mulheres são mais intuitivas e têm uma sensibilidade diferente ao Espírito Santo. As mulheres são, em geral, mais emocionalmente inteligentes e conscientes do seu próprio bem-estar e do bem-estar dos que a cercam. As mulheres têm um tipo de liderança transformacional. Elas se preocupam com o desenvolvimento pessoal da sua equipe e não apenas com o desempenho. As mulheres se preocupam com a maneira como suas decisões afetarão os outros e estão conscientes disso. As mulheres são boas em dar apoio em situações específicas e em estimular as pessoas. São compreensivas e inclusivas. Ninguém é deixado para trás. As mulheres tendem a ser boas ouvintes. Elas são relacionais, pacientes e compassivas e valorizam o trabalho em equipe. Elas trazem os pontos positivos do estilo de vida familiar para o ambiente de trabalho. As mulheres são ótimas em multitarefas, o que as capacita a desempenhar simultaneamente tarefas, manter conversas e resolver problemas mentalmente. As mulheres tendem a pensar globalmente. Elas procuram saber como as decisões se desenvolverão de forma sistemática e geracional. As mulheres também são boas na administração e nos detalhes, analisando os passos necessários ao longo do caminho para realizar um objetivo. As mulheres querem que todas as partes vençam, ao passo que os homens só querem vencer. Isso significa que muitas mulheres são excelentes moderadoras. As mulheres têm menos ego e não estão preocupadas em receber reconhecimento. Elas, em geral, são mais rápidas em se sacrificar pelo bem da organização ou da visão. As mulheres costumam ser destemidas, o instinto da mamãe urso, assim como resolutas e não estão dispostas a se desviarem da verdade. As mulheres possuem criatividade, parcimônia e inventividade, o que as torna excelentes em encontrar soluções eficazes. Essas, obviamente, são generalizações. Alguns homens são melhores em cada uma dessas coisas que algumas mulheres. Entretanto, é verdade que muitas mulheres tendem a sobressair nessas áreas. As mulheres podem oferecer uma contribuição poderosa e estamos perdendo quando as excluímos. As mulheres estão recebendo cada vez mais aclamação com relação às suas habilidades de liderança e administração. Um estudo recente feito por Zenger e Folkman, uma autoridade em desenvolvimento de liderança, com base em pontos fortes, descobriu que as mulheres se destacaram mais que os homens em uma maioria de áreas relacionadas à liderança. Essas incluíam áreas como movidas por resultados, que são tipicamente consideradas terreno masculino. Em seu livro Man Down, Homem Ferido, o advogado Dan Abrams coletou dados de múltiplos estudos para enfatizar as maneiras inesperadas como as mulheres contradizem os estereótipos e ultrapassam os homens em desempenho. O subtítulo de estudo: prova de que, sem sombra de dúvida, as mulheres são melhores policiais, motoristas, jogadoras, espiãs, líderes mundiais, degustadoras de cerveja, administradoras de fundo de investimentos e praticamente tudo mais. De acordo com Abrams, os estudos mostram que geneticamente as mulheres são criadas para ser excelentes em muitas coisas nas quais os homens não são tão bons. Não estou sugerindo que as mulheres são fundamentalmente melhores que os homens, como muitas feministas sugerem. Estou simplesmente afirmando que os homens e as mulheres têm valor igual e que as nossas diferenças se complementam. Nosso lugar é juntos e trabalhamos bem juntos quando paramos de ouvir nossos medos relacionados ao gênero e aprendemos a valorizar nossos pontos fortes que se completam. A intuição feminina.
Uma característica poderosa da maioria das mulheres é a sua sensibilidade única ao mover do Espírito Santo. Quando o vento do Espírito começa a soprar em um ambiente, geralmente as mulheres sentem isso primeiro. Muitas vezes, posso dizer, quando o Espírito está se movendo, porque vejo as mulheres começarem a se sentir tocadas. Quando as vejo responderem à sua presença em uma reunião, sei que é hora de se preparar para o Espírito Santo fazer alguma coisa. Não estou dizendo que os homens não sentem o Espírito Santo. É óbvio que eles o sentem. Entretanto, creio que as mulheres têm uma sensibilidade única, que em geral é mais rápida e mais perceptiva. Tragicamente, em muitas partes da igreja ao longo da história e até hoje, essa sensibilidade ao espírito tem sido rotulada de emocionalismo e é então silenciada. Outro aspecto da sensibilidade espiritual feminina se manifesta em uma habilidade misteriosa de saber o que realmente está acontecendo em um ambiente e o que deve ou não ser feito. Vemos um exemplo clássico de como tomar uma decisão realmente ruim porque você não ouviu a intuição feminina quando Jesus estava sendo julgado diante de Pilatos. A mulher de Pilatos enviou-lhe um recado: não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mateus 27:19. Mas em vez de ouvir sua mulher, Pilatos cedeu ao medo do povo e deu a ordem para que Jesus fosse crucificado. Mais adiante nesse capítulo, vemos que as mulheres tiveram uma percepção maior com relação a quem Jesus era e agiram com base nessa percepção, enquanto os homens reagiram à situação com medo. Mateus 27, 55 e 56 diz: estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. Os homens saíram correndo, mas as mulheres continuaram seguindo Jesus e ficaram com ele enquanto era crucificado. Depois que Jesus morreu e foi enterrado, as mulheres continuaram seguindo-o. Quando José de Arimateia enterrou o corpo de Jesus, Maria Madalena e a outra Maria estavam sentadas do lado oposto ao túmulo, esperando. De algum modo, parece que elas sabiam que aquele não era o fim da história. 3 dias depois, elas voltaram para descobrir que um terremoto havia separado as pedras, e um anjo havia retirado a pedra da entrada do túmulo. O anjo disse às mulheres para irem e encontrarem os discípulos, que estavam escondidos em algum lugar, e dizer a eles que Jesus havia ressuscitado. Eu me pergunto se as mulheres, e não os homens, foram aquelas que descobriram o túmulo vazio por causa da sua intuição espiritual. Por que outro motivo elas seriam atraídas a visitar e permanecer em um lugar tão perigoso, enquanto os discípulos estavam escondidos, com medo em suas casas? A maioria dos maridos pode contar histórias de vezes em que eles ignoraram a intuição de suas esposas e, mais tarde, lamentaram. Com certeza é o meu caso. Uma vez, quando nossa filha Britney tinha 5 anos, ela caiu do balcão da cozinha e aterrissou com o rosto no pátio de concreto. Ela abriu o queixo. Então a levei para dentro e coloquei curativas de borboleta no corte. Também verifiquei os dentes dela e sua boca para ver se podia detectar alguma área digna de preocupação. Tudo me parecia bem, mas Sherry não tinha tanta certeza. Ela realmente quis levar Brit ao hospital para fazer um raio-x. Estávamos planejando sair naquele dia para uma viagem noturna até um parque de diversões. Vendo que o hospital representaria um problema para o nosso itinerário, eu disse: vamos esperar para ver como ela se comporta. Esperamos por cerca de 1 hora e Brit parecia estar bem. Decidimos partir para a nossa viagem. Mais tarde, naquela noite, no hotel, Brit acordou chorando. A intuição de Sherry bateu e ela disse: algo está errado. Ela só está querendo chamar atenção, eu disse. Imaginei que seu queixo estivesse dolorido por causa da queda e ela estivesse tentando usar o machucado em uma vantagem própria. Eu insisti.
Então colocamos Brit de volta na cama e continuamos a noite normalmente. No dia seguinte, enquanto estávamos no parque de diversões, comprei uma bala para Brit. Mais tarde percebi que ainda estava segurando-a. Brit, eu disse, por que você não está comendo a bala? Minha boca está doendo, disse ela. Ela se recusou a comê-la. Àquela altura, percebi que havia algo errado. Que criança não iria comer um doce? Ainda assim, eu tinha certeza de que não poderia ser tão grave. Depois de um dia cheio no parque, dirigimos para casa no domingo à noite. Na manhã seguinte, finalmente levamos Brit ao médico. Quando o médico examinou-a, ele disse: não parece haver nada quebrado, mas vamos fazer um raio-x mesmo assim. Ele e eu ficamos chocados com o resultado, e Sherry começou a chorar, porque ela estava certa o tempo todo. Sua garotinha estava andando para lá e para cá por 2 dias com o maxilar quebrado. Brit passou as 3 semanas seguintes com a boca fechada por arames, e eu aprendi uma lição valiosa sobre ouvir a intuição de minha mulher. Se formos sinceros, a maioria de nós, homens, tem pelo menos um pouco de medo da intuição e da sensibilidade feminina. Ela parece muito indefinida e fora de controle. Parece uma ótima maneira de nossas mulheres segurarem as rédeas e conseguirem o que querem. Parece uma ameaça ao nosso poder, e sem dúvida já senti medo da intuição feminina. Mas, quando reconheci esse medo, confessei-o e me arrependi. Decidi mudar o meu coração. Agora vejo a força da intuição feminina e quero a contribuição das mulheres que fazem parte da minha vida para me ajudar a permanecer focado na direção do Espírito Santo. Isso não é apenas importante em nossas vidas e em nossos relacionamentos pessoais, como também na vida corporativa da Igreja. Como corpo de Cristo, uma das nossas prioridades principais é ser guiados pelo Espírito. Essa é uma necessidade não negociável se quisermos trazer a agenda e o governo do céu à terra. Valorizamos os profetas e as profecias, porque elas nos ajudam a ouvir o que Deus está dizendo. Portanto, faz sentido também valorizar a intuição feminina. Ela é um dom único de Deus, dado às mulheres, para nos ajudar a andar em compasso com o Espírito, a fim de podermos chegar aonde queremos e evitar ciladas e reveses. Infelizmente, em sua maioria, não temos valorizado a intuição na Igreja. Isso precisa mudar. Precisamos reconhecer seu incrível valor e escolher deliberadamente proteger esse dom exclusivamente feminino. Precisamos dar à intuição feminina um lugar à mesa na qual as grandes decisões estão sendo tomadas. Campeões da conexão. No capítulo anterior, enfatizei a história de Ruanda e o papel poderoso que as mulheres exerceram para trazer a paz e a reconciliação a seu país, destruído pela guerra. Essa afinidade das mulheres com a reconciliação é geralmente reconhecida. Mas foi apenas recentemente que os cientistas sociais estudaram a fonte dessa força feminina. Quando estudaram os efeitos do estresse sobre homens e mulheres, os pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram que, sob estresse, os homens têm uma reação de lutar ou correr, que geralmente é antissocial. Ou atacam agressivamente alguém, ou se fecham sozinhos. As mulheres experimentam o mesmo tipo de sentimento de lutar ou correr em relação ao estresse, mas elas tendem a reagir de formas pró-sociais, ficando com seus filhos ou conversando com uma amiga. As mulheres combatem o estresse com a conexão relacional. Essas reações diferentes nos homens e nas mulheres são moldadas pelos nossos hormônios. Quando estressados, todos nós liberamos um hormônio chamado ocitocina, que aumenta a tendência a criar vínculos e diminui a ansiedade. Entretanto, o hormônio feminino, ou estrogênio, amplia os efeitos da ocitocina, ao passo que a testosterona, o hormônio masculino, o suprime. Isso explica por que as mulheres sob estresse procuram por conexão, o que as ajuda a se acalmarem e facilita o vínculo relacional no processo, ao passo que os homens fazem exatamente o contrário.
Isso também explica por que as mulheres são boas como reconciliadoras e pacificadoras, o que é muito necessário em situações de estresse elevado. Um mundo dominado por homens é um mundo desequilibrado. Nós, que temos a revelação do plano divino de Deus para a unidade entre homens e mulheres, deveríamos entender isso melhor do que ninguém. Didi Meyers escreveu: o simples fato é, homens e mulheres costumam experimentar um mundo de forma diferente. Quando incluímos e respeitamos esses diferentes pontos de vista, ampliamos o diálogo, expandimos o campo da investigação, mudamos nossa maneira de pensar. Tornamos os negócios mais eficientes. Tornamos o governo mais sensível. Temos uma arte melhor, uma ciência melhor, escolas melhores. Em suma, todos ganham. Mas esse processo só começa quando aceitamos as diferenças. Estamos em nossa melhor forma quando encontramos uma maneira de trabalhar juntos. Qualquer organização ou igreja precisa tanto de homens quanto de mulheres trabalhando juntos, como colegas poderosos. Só então teremos acesso a todos os pontos fortes da humanidade e ao equilíbrio necessário para as fraquezas que todos nós temos. Só então todos nós ganharemos.